Abra sua Bíblia, Romanos, no capítulo 10. Romanos, capítulo 10. Nós vamos ministrar hoje sobre o poder da palavra da fé. Amém? Amém. A partir da semana que vem, da quinta-feira que vem, nós vamos estar iniciando uma jornada de conquista pela nossa família. Amém? Nós vamos estar ministrando a partir da semana que vem, durante várias quintas-feiras, dentro do livro de Josué. E nós vamos aprender a como conquistar o nosso território, a nossa terra prometida para Jesus. Amém? A nossa Canaã, a nossa casa. Nós vamos aprender várias lições espirituais, baseadas no livro de Josué. Lições essas que vão nos fazer entender que Deus tem um propósito em tudo. Amém? Deus tem um propósito em todas as coisas. E esse propósito é que nós venhamos aprender com a palavra. Se você quiser aprender a resolver os seus problemas, a resposta está mais perto do que você imagina. A resposta está na palavra. A palavra escrita de Deus, a Bíblia, é um instrumento que Deus nos concedeu para podermos conquistar territórios, para podermos avançar no reino de Deus e para podermos crescer na graça e no conhecimento. E nós vamos aprender por meio da palavra a como conquistar. E o livro de Josué é um livro tremendo, porque é um livro que vai nos ensinar muito sobre os tempos de Deus, a vontade de Deus, vai nos ensinar sobre os erros que Josué cometeu, os acertos que ele teve, e nós vamos aprender por meio da palavra, a partir da semana que vem. E eu queria incentivar a todos essa semana começar a ler o livro de Josué. Amém. Amém? Amém. Leia, releia, leia, releia, leia, releia, porque é muito bom quando você começa a ler um livro e você vem para a igreja e o pastor começa a pregar em cima daquilo ali, você vai ver que tem coisas que Deus falou exclusivamente com você que não vai falar com o pastor, porque são revelações da palavra que estão reservadas por Deus para a sua vida. Então eu quero incentivar que a partir de hoje à noite, já amanhã de manhã, você comece a ler o livro. E hoje nós vamos falar sobre o poder da palavra da fé. Romanos capítulo 10, versículo 8. Quero ler com os irmãos. Romanos 10, 8. Que diz assim: mas que diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Amém? Aqui nós temos nesse texto várias lições. A primeira delas é que uma das maiores vontades de Deus em relação aos seus filhos é que os seus filhos lhe ouçam, lhe escute. Todos aqui que são pais devem ficar muito tristes quando o seu filho não te ouve. Sim ou não? Sim. Há uma tristeza no nosso coração quando há um ato de desobediência. E Deus, Ele não tem uma tristeza como a nossa, porque Ele é Deus, Ele conhece todas as coisas. Mas um dos maiores desejos de Deus é que nós, como filhos, venhamos aprender a escutar a sua voz. Ele nos fala por meio do testemunho interior do Espírito Santo que habita em nós, mas Ele nos fala principalmente, por meio da palavra escrita. Ele nos guia. A palavra escrita talvez seja o meio mais rápido que a gente tem para ouvir a voz de Deus. Infelizmente, muitas pessoas não têm essa consideração com a Bíblia, e aí acham que a Bíblia, quando eu estou precisando, então eu abro assim e vejo um versículo. Não. A Bíblia é um livro que deve estar no seu coração, que deve estar na sua boca, é o que a gente vai falar isso hoje, para que você possa entender que existem várias palavras sendo pregadas. Mas a palavra de Deus, ela deve produzir um resultado único em nossos corações.
E o resultado que a palavra deve produzir é fé. Não existe outro combustível para a fé. Se você quer conquistar a sua família, você precisa de quê? Fé. De fé. Se você quer vencer nos negócios, você precisa de quê? Fé. De fé. Se você quer avançar no seu casamento, você precisa de fé. E a fé, ela é contrária aos nossos sentimentos. Porque a fé é uma linguagem sobrenatural. Muitas vezes, para assumir a fé, eu vou ter que contrariar os meus sentimentos ou as minhas emoções. Porque não dá para caminhar na zona das emoções e na zona da fé ao mesmo tempo. Um exemplo bíblico do que eu estou falando. Quando Jesus está andando sobre as águas e os discípulos estão dentro do barco e eles percebem que é o Senhor, que Jesus disse, não tenham medo, sou eu. Pedro então diz, Senhor, se és tu mesmo, ordena que eu vá até ti. E ele diz, vem Pedro. E ele, numa ação de fé, começa a caminhar também sobre as águas. Só que em dado momento a força das ondas se eleva e ele é tomado por uma emoção chamada medo. É uma emoção. E quando foge ao controle, o medo pode levar uma pessoa a afundar totalmente. Existe uma das doenças que nós temos mais ouvido falar nos nossos dias, se chama síndrome do pânico. Como é que começa a síndrome do pânico? Quando o medo começa a tomar controle da pessoa. E nesse momento em que ele é tomado pelo medo, a Bíblia diz que ele afunda. Então, nós aprendemos uma grande lição aí sobre fé. Se eu for confiar nas minhas emoções, o que é que vai acontecer comigo? Eu vou afundar. Mas se eu olhar para Jesus e eu me apegar com aquilo que Jesus falou, e Jesus disse, vem Pedro, eu vou caminhar na direção de Jesus e não vou afundar. Então, nesse processo de conquista da nossa família, da nossa casa, muitas vezes nós vamos ser conduzidos a situações onde as nossas emoções elas vão tentar nos guiar. Seja no casamento, seja na criação dos filhos, seja na convivência com os pais. Nós vamos várias vezes ser assaltados por emoções que vão parecer maiores que nós. Só que só vão parecer, porque Deus criou você para dominar. Amém? Repita isso, Deus me criou para dominar. E a primeira etapa do domínio que Deus me deu envolve a minha vida. E eu preciso aprender a dominar as minhas emoções. E a única forma de dominar as minhas emoções é colocando nas minhas emoções uma rédea. Os cavalos eles precisam de rédeas para serem domados. Os navios são domados por um objeto pequeno chamado leme. E quais são as rédeas que eu vou colocar no meu coração, na minha mente, para domar as minhas emoções? A fé. A fé vai ser as rédeas que eu vou colocar. Só que a força dessas rédeas depende da profundidade e do conhecimento que eu tenho da palavra de Deus. Quanto menos eu conhecer a palavra de Deus, mais eu vou ser sujeito a ser guiado pelas minhas emoções. Quanto mais eu conhecer a palavra de Deus, mais eu vou ter controle sobre o meu emocional. E o grande problema dos nossos dias é justamente esse. As pessoas são desestruturadas emocionalmente. Elas vivem debaixo de uma pressão constante. É pressão no trabalho, é pressão no trânsito, é pressão na escola, é pressão de todos os lados. É a pressão da cobrança, é a pressão dos compromissos que tem que ser cumpridos, daquilo que tem que pagar, daquilo que tem que negociar. E debaixo dessa pressão, muitas vezes nós nos esquecemos de algo muito importante. A palavra está perto. Não é isso que está escrito aqui? É. Mas o que diz, a palavra está perto de ti. Diga para o seu irmão, a palavra está perto. A palavra está perto. Está acessível. Está pertinho. A palavra está perto. Mas será que eu estou mergulhando de verdade nessa palavra
para encontrar nela a fé que eu preciso. E o único ingrediente que pode aumentar a minha fé é o conhecimento da palavra de Deus. Uma vez os discípulos viram Jesus amaldiçoar uma figueira e logo depois eles disseram para Jesus assim: Senhor, aumenta-nos a fé. E Jesus não orou para a fé deles aumentar. Ele disse: não, se vocês, não é uma questão de aumento, é uma questão de qualidade, Jesus falou. Se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, e aí quem já teve a experiência de ver um grão de mostarda, sabe que é uma das menores sementes que existe. E Jesus disse: se a tua fé for do tamanho do grão de mostarda, mas ela for uma fé ativa, ela for uma fé legítima, ela for uma fé gerada pela palavra, você vai conseguir transportar montanhas. Você vai conseguir dizer para esse monte: ergue-te e lança-te daqui para lá, e ele vai fazer. Então a primeira coisa que a palavra nos ensina nessa noite é que a palavra, ela está perto de nós. E nós devemos crer na palavra. Nós devemos confiar na palavra de Deus. E para confiar, eu vou ter que contrariar as minhas emoções. Porque muitas vezes o medo vai vir, a pressão vai vir, a ansiedade vai vir, o desejo das coisas acontecerem rapidamente vai vir. Mas a fé nos ensina a esperar também. E aí ele diz assim: essa é a palavra que está perto de ti. E aí fala duas coisas muito importantes. A palavra está na sua boca. Diga para o seu irmão assim: a palavra tem que estar na sua boca. A palavra está onde? Na sua boca. Há vários ensinamentos na Bíblia sobre o poder das palavras. O Dan Gonzetti fez um livro sobre o poder das palavras. O pastor Jorge Linhares fez um livro sobre o poder da língua. Provérbios 18, 21 diz que a morte e a vida estão na língua, na boca. E uma coisa que eu falo há muito tempo, desde que eu prego, é que a maioria de nós desconstrói as orações depois que deixa de orar. Mais ou menos assim: você vem para um culto como esse, culto da família, orar pela sua família, profetizar um milagre na sua casa, acreditar que Deus vai mudar o destino da sua geração, e você ora com fé, e você então confessa que Deus vai fazer, que Deus é poderoso, que Deus vai realizar. Mas quando nós saímos, nós nos desconectamos desse ambiente de culto, e aí nós passamos por uma dificuldade dentro da casa. Muitas vezes o nosso discurso é contrário à nossa oração. Então a gente diz: você não tem jeito mesmo, não vou ficar casado com você não, porque você não vai mudar nunca. Esse menino não tem jeito, meu Deus, essa situação nunca muda. Então o que acontece? Eu estou orando algo e desconstruindo na minha conversa. Quando as minhas emoções são tocadas, o que sai da minha boca não é a palavra. O que sai da minha boca é as emoções momentâneas, as reações. E Satanás, o nosso adversário, sabe que o que você fala depois que você ora é tão importante quanto o que você ora. Por isso, se nós queremos mudar o ambiente à nossa volta, se nós queremos alterar o destino da nossa casa, da nossa família, de tudo que está ao nosso redor, nós não temos só que ser pessoas de oração. Nós temos que ser pessoas que confessem a palavra. Aleluia. Que quando a circunstância ruim vier, nós tenhamos um versículo na boca para confessar. Quando a necessidade chegar, bateu a mão no bolso, não tem um conto. Aí você diz: está escrito, Jesus, na tua palavra, que o Senhor supriria todas as minhas necessidades. Aleluia! E eu chamo à existência agora os recursos celestiais ao meu favor. Aí sabe o que Deus faz? Até alguém que está passando lá diz assim: ó, eu não sei porquê, Deus mandou te dar isso aqui. Já aconteceu comigo. Por quê? Porque a palavra está na minha boca. Vou ao médico, de repente, um diagnóstico. Você tem tal doença, e aí você conhece casos de pessoas que tiveram uma doença como aquela, aí o desespero bate, aí você então tem a palavra na boca, e você diz: está escrito
que pelas tuas pisaduras eu fui sarado. Aleluia! E em nome de Jesus agora eu chamo a verdade da tua palavra sobre mim, e eu não aceito outro decreto senão o decreto daquilo que está escrito a meu respeito. Então a palavra está na minha boca. Começou uma confusão no lar, família começou a brigar, começaram a competir, a falta de paz dentro de casa. Você tem uma palavra na boca. E você diz, a palavra do Senhor diz que a morada do justo será abençoada, que nenhum mal lhe sucederá, nem praga alguma chegará à minha casa. Por isso agora eu chamo sobre a minha casa os decretos e as promessas de Deus. Isso é ter a palavra na boca. Vai fazer um negócio, vai fechar um contrato, existe outras pessoas concorrendo, existe possibilidade de não acontecer. A palavra está na minha boca e eu digo, Senhor, a tua palavra diz que o Senhor iria diante de mim e abriria as portas de ferro, quebraria os ferrolhos e me daria os tesouros. É o Senhor que vai diante de mim. Então eu libero a palavra agora e ela vai chegar primeiro que eu lá. Quando você chegar, a palavra já construiu um ambiente favorável a você. Se nós aprendermos a usar a palavra como uma chave que abre portas, nós vamos abrir portas em tudo na nossa vida. Eu me lembro que eu aprendi muito sobre o poder da palavra com um dos pastores, que foi um dos primeiros pastores que eu tive. E esse pastor, ele era um homem de muita fé. E ele era pastor de uma igreja, um ministério grande, com 9 congregações. Ele passou essas congregações e ele resolveu começar uma igreja do zero, no centro da cidade, com um modelo de discipulado. As igrejas que ele estava tinham um estilo mais congregacional, e ele resolveu começar uma igreja com modelo de discipulado. E nós fomos congregar com ele. Eu, Rose e o filho dele eram os únicos discípulos da igreja. A gente ficou quase um ano se reunindo em 4 pessoas. Volta e meia vinha um visitante. Mas eu me lembro que aquele lugar que ele estava era alugado. E todo mês ele tinha que pagar aquele aluguel. E eu me lembro que várias vezes, não foi uma nem duas, várias vezes, eu chegava no escritório e ele dizia assim, Santos, hoje à tarde temos que pagar o aluguel. E nós não temos R$1 aqui. Vamos chamar aqui a existência, porque o dinheiro é de Deus. Ele é dono do ouro, ele é dono da prata. O dinheiro já está por aí na mão de alguém, ou no bolso de alguém, e nós precisamos que Deus traga esse dinheiro até nós. Então vamos chamar esse dinheiro para chegar aqui até nós? E ele dizia, vamos. E ele orava e dizia, Senhor, a tua palavra diz que tu és o dono do ouro e da prata, e que os leõezinhos têm fome, os ursos padecem, mas os que confiam no Senhor não têm falta de nada. Então nós chamamos a existência agora desse valor para pagar o aluguel hoje, em nome de Jesus. E ele dizia, vamos trabalhar. E nós íamos fazer tudo o que fazíamos durante o dia. E várias vezes eu via alguém bater na porta e dizer assim, o pastor está? Está. Eu ia passando aqui, Deus falou comigo para eu entregar esse valor aqui. E muitas vezes era o valor exato do aluguel. Eu vi isso acontecer várias vezes. E simplesmente por algo que foi aprendido. Porque fé se aprende. Não se aprende fé. É algo que você vai aprender. Mas sabe como você vai aprender? Confessando a palavra. A palavra tem que estar na tua boca. Diga para o seu irmão, essa palavra tem que estar na tua boca. Amém? Amém? Essa verdade escrita tem que ser verdade na sua boca. Amém. É assim. Salmo 2, verso 8 diz, pede-me e eu te darei as nações por herança e os povos por tua possessão. Aí quando eu vou orar, eu digo assim, Deus, obrigado porque o Senhor vai nos dar aquela cidade. Obrigado porque o Senhor vai nos dar aquela região. Obrigado porque tem pessoas ali perdidas e o Senhor vai fazer com que nós nos conectemos com elas. Então quando você aprende a confessar a palavra, você não permite que as suas emoções te guiem. Amém? Amém. Tamires e Andresa, presta atenção. Então você não permite que as suas emoções te guiem. Você é guiado não pelo que você ouve, nem pelo que você vê. Você é guiado pelo que você crê. Abram sua Bíblia em Isaías capítulo 11, versículo de número 3. Quero ler esse texto com vocês.
Esse texto fala de Jesus, o Messias. E ele é o nosso modelo perfeito de todas as coisas. Amém? Isaías capítulo 11, versículo 3. Isaías 11, 3. Diz assim o texto sagrado: deleitar-se-á no temor do Senhor, falando de Jesus, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem decidirá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Era assim que Jesus se movia. Imagine você que o maior desafio da fé, é você não acreditar no que os seus olhos veem. Esse é o maior desafio da fé. O maior desafio da fé é o quê? Não acreditar no que os seus olhos veem. É você olhar e dizer assim: eu não acredito nisso. Eu acredito no que está aqui dentro. Deixa eu dar um exemplo de uma das situações mais fortes que aconteceu isso com Jesus. Quando Jesus está pregando e aparece um homem chamado Jairo. E ele vai até Jesus correndo e diz assim: mestre, a minha filha está terrivelmente doente, por favor, venha à minha casa. E Jesus disse: eu vou. Jesus está indo no caminho, acontece aquele milagre extraordinário da mulher do fluxo de sangue, né? A mulher atrasou o milagre de Jairo. Tocou em Jesus, foi curada, Jesus parou. Quando Jesus está lá querendo saber quem me tocou, chega o mensageiro da casa de Jairo e diz assim: não perturbe mais o mestre, a menina está morta. Na notícia ruim chegou? Sim ou não? Sim. Vai chegar a notícia ruim, meu irmão. O que não falta é mensageiro de notícia ruim. A notícia ruim chegou. Não perturbe mais o mestre. Sabe o que Jesus fez quando ouviu a notícia ruim? Virou para Jairo e disse: Jairo, crê somente. Ou seja, não acredite no que você está ouvindo. Não acredite no que você está ouvindo. Acredite no que eu estou falando. Creia. E agora, qual é o desafio? Contrariar o que eu estou vendo e contrariar o que eu estou ouvindo. E acreditar no que Jesus falou. E Jairo então crê. A prova é que ele leva Jesus até a casa. Quando Jesus chega na casa de Jairo, o desespero está estabelecido. E desespero só produz mais desespero. Quando está todo mundo desesperado lá, Jesus diz assim: calma, calma. A menina não está morta. Ela está dormindo. Um dia eu estava meditando nesse versículo e o Espírito Santo me mostrou algo tão forte que eu nunca mais esqueci. Eu não consigo falar desse texto sem citar isso. Que Jesus tinha uma mente tão poderosa de fé que a morte na mente de Jesus não passava nem como uma possibilidade de existência. Você nunca vai encontrar Jesus dizendo que alguém está morto. Ele sempre diz que a pessoa está o quê? Dormindo. E aí, quando ele diz isso, a palavra diz que as pessoas começam a rir dele. Alguns ficam zangados. Que absurdo! Como é que pode? Todo mundo aqui sabe que a menina está morta. Aí Jesus faz algo que eu acho assim interessante em Jesus. Jesus manda botar todo mundo para fora. Os incrédulos, por favor, se retirem. Já imaginou se a gente fizesse isso hoje nas igrejas? Os incrédulos, caminho de casa. Meu irmão ia ter igreja que ia ficar zerada. Não ia ficar ninguém. Então, Jesus, os incrédulos, por favor, sai fora. E aí ele entra no quarto e ele não acredita no que os seus olhos estão vendo e ele também não acredita no que os seus ouvidos acabaram de ouvir. Ele acredita naquilo que está no seu coração.
No coração de Jesus não havia morte. No coração de Jesus havia o quê? Vida. O que há no seu coração? No seu coração a paz ou a guerra? A casamento ou divórcio? Então aquilo que está dentro do nosso coração é o que se estabelece. E aí então Jesus traz a menina de volta. E nós aprendemos ali algumas lições. Ter a palavra perto é ter a palavra na boca e no coração. Mas eu não posso ver o que está no seu coração. Há um ditado popular que diz: coração dos outros é terra que ninguém anda. Mas eu posso perceber o seu coração através dos seus sentimentos e através da sua palavra. Jesus disse isso, ele disse: a boca fala do que o coração está cheio. O que tem dentro do coração vai ser visto quando você falar. Então o grande desafio da fé, e aí a palavra nos ensina isso em 2 Coríntios capítulo 5, abre por favor, 2 Coríntios capítulo 5, versículo de número 7, que diz assim: porque andamos como? E não pelo que vemos. Sabe o que Paulo está dizendo aí? É impossível andar pela fé e andar pelo que vê. Ou você anda pela fé, ou você anda pelo que você vê. Não dá para fazer as duas coisas. Eu posso ver pela fé, mas eu não posso andar vendo algo contrário à fé. Ou seja, se a casa está destruída, o casamento está se desfazendo, isso é o que os meus olhos naturais estão vendo, amém? E aí então eu ignoro isso. Eu digo: não vou acreditar nesse decreto das trevas. Eu vou acreditar no que está escrito. Então não dá. Para andar pela fé, você vai ter que contrariar os seus olhos, os seus ouvidos. Você vai ter que contrariar as circunstâncias ao seu redor e vai ter que aprender a enxergar com olhos espirituais. E quando você enxergar com olhos espirituais, você vai expressar a fé da forma correta. E aí a palavra diz que você vai andar por fé e não por vista. Por fé e não por vista. Eu quero que você vá para Hebreus capítulo 10 nessa hora. Hebreus capítulo 10. Eu quero ler alguns textos importantes com você, que eu espero que o Espírito Santo plante no seu coração hoje uma semente, e a sua fé aumente essa noite, amém? Que a sua fé aumente, amém? Amém? Como é que a gente aumenta a fé? Ouvindo a palavra da fé. Hebreus capítulo 10, quem encontrou, por favor? Amém. Todos encontraram? Nós vamos ler o versículo 36, 37 e 38. Amém? Diz assim: porque necessitais de perseverança. Lembra que semana passada nós falamos sobre perseverança? Amém? Sim. Necessitais de perseverança, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Pois ainda em bem pouco tempo aquele que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Hebreus é o livro da fé. O capítulo poderoso do livro de Hebreus, capítulo 11, que é uma escola de fé, nos ensina tudo sobre fé. Está um dos versículos mais poderosos sobre a fé, que é o versículo 6, que diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus é o livro da fé. E esses versículos aqui que nós estamos lendo
eles antecedem o capítulo 11. Vocês sabem que a Bíblia não foi escrita em versículos, capítulos. Então, o contexto é o contexto de uma fala só. Ele fala da fé, depois ele vai dar exemplos de fé. E eu quero profetizar na sua vida que você vai ser um exemplo de fé. Amém. Que muitos vão citar você como um exemplo de fé. Você recebe isso? Amém. Que você vai ser alguém que vai praticar tanto a fé, que quando as pessoas quiserem dar um exemplo de fé, elas vão falar da sua vida. Você recebe isso? Amém. Elas vão dizer assim, olha, faça igual fulano. Eu conheci fulano. Porque para falar de fé, o escritor de Hebreus toma exemplos de fé. Ele pega desde Abel, primeiro herói da fé, e vem falando de homens que nem nome ele cita, mas ele vem trazendo uma galeria que nós chamamos de os heróis da fé. Mas o que tornaram esses homens heróis? É interessante isso, né? O que faz uma pessoa se tornar um herói? O que torna uma pessoa um herói? O herói geralmente é uma pessoa comum que resolveu acreditar mais que outros, ou que resolveu tentar mais que outros, ou que resolveu ir aonde outros desistiram. O herói geralmente é aquele que resolveu permanecer quando outros desistiram. O herói geralmente é aquele que resolveu acreditar quando outros duvidaram. O herói é aquele que viu uma saída onde outros enxergavam portas fechadas. Se você for ver lá o relato desses homens, o relato deles, nem todos eles tiveram uma vida de só vitórias. Muitos deles tiveram uma vida com várias derrotas, porque o herói não é aquele que vence sempre. O herói é aquele que sabe que mesmo perdendo existe uma possibilidade de conquistar novamente. É alguém que não se rende. É alguém que não se entrega. É alguém que não volta atrás. É alguém que acredita, não porque acredita, mas porque sabe quem falou. Eu tenho dois caras no Antigo Testamento que eu acho eles heróis do Antigo Testamento, assim, fantástico. Porque as condições que estavam estabelecidas para eles eram as condições que estavam estabelecidas para todos os outros. Esses dois homens se chamam Josué e Caleb. Eu acho esses dois irmãos dois heróis. Porque sabe qual é a grande verdade sobre eles? Eles nasceram escravos. Eles nasceram o quê? Escravos. A gente dá a desculpa de que o povo não entrou na terra porque nasceu escravo, porque tinha mentalidade, mas eles também. Eles nasceram escravos. Tudo que eles conheciam era domínio, medo, opressão. Tudo que eles conheciam era jugo, chicote, migalha. Mas no dia que eles ouviram a palavra, eles resolveram abandonar a mentalidade de escravo. Foi uma decisão deles. Eles disseram, nós não vamos crer. É mais ou menos assim, eles disseram assim, nós não vamos crer em tudo que nós vivemos até hoje. Nós vamos crer no que ainda não vivemos. Mas Deus disse que vamos viver. Nós vamos crer. E eu sinto uma compaixão tão grande por eles, sabe por quê? Porque eles têm que esperar 40 anos mais por causa de uma geração incrédula. Eles têm que esperar. E esses dois homens, eles são heróis da fé. Primeiro porque eles nasceram nas mesmas circunstâncias que os outros. Eles eram filhos de escravos, irmãos de escravos, mas no coração deles, quando a palavra penetrou, a cadeia foi quebrada aqui dentro. As cadeias da escravidão foram quebradas lá dentro. Sabe o que é que Deus faz com Josué e Caleb? Eles são escravos que se tornam vencedores de gigantes. Escravos que vão vencer o quê? Gigantes.
Sabe por quê? Porque eles resolveram acreditar na palavra. Um dia, lendo esse texto, aquela velha pergunta que vocês já me ouviram fazendo, nos lugares que eu vou pregar: cite 3 dos 12 espias que foram enviados à Terra Prometida, e nenhum de nós lembra de 3. Nós só lembramos de 2. E aí eu vi um sábio profeta dizer que quem não crê é esquecido. Só é lembrado quem crê. Quem não crê é esquecido. O tempo apaga quem não crê. E esses homens se tornam heróis da fé, porque eles fazem isso que está escrito aqui no versículo 36. Eles perseveram. Persevere pela conquista da sua família. Necessitais de perseverança. É interessante porque a Bíblia, ela é muito clara nas palavras. Aqui aparece a palavra necessidade. Necessidade é algo que caminha comigo, com a minha realidade. Eu necessito comer para ficar bem, sabe? Eu necessito tomar água. Eu necessito respirar para viver. E eu necessito perseverar para vencer. É uma necessidade. Sabe o que está dizendo aqui? Se você não perseverar, você não vai vencer. Você pode estar do lado do Deus certo. Só tem um. O Deus verdadeiro. Além de Josué e Caleb, existia uma multidão que estavam servindo ao mesmo Deus, que ouviram a mesma palavra, que comeram o mesmo maná, que caminharam debaixo da mesma nuvem, que caminharam debaixo da mesma coluna de fogo, mas que não responderam com a mesma fé. O que é que isso nos ensina? Podemos estar no mesmo ambiente, ouvir a mesma palavra, estar debaixo da mesma autoridade espiritual, da mesma unção, e não conquistar. E aí o que é que a gente faz? O que o ser humano sempre fez: colocamos a culpa no outro. Ah, não aconteceu porque minha mulher não crê. Ah, não aconteceu porque fulano não orou por mim. Ah, não aconteceu porque você não abraçou a palavra da fé. Se você abraçar a palavra da fé, não importa o que A, o que B vai dizer, você vai permanecer olhando para Jesus, crendo naquilo que Ele falou, e você vai conquistar. E a coisa mais fantástica com os incrédulos, sabe o que é? É que o incrédulo não acredita, e além de não acreditar, ele tenta desmotivar o outro. Não é assim? Desiste, você não está vendo que isso não tem mais jeito. Mas o incrédulo, ele é volúvel. Porque ele se move pelo que ele vê e pelo que ele ouve. Aí quando ele vê o milagre na sua vida acontecer, ele diz assim: eu sabia que Deus ia fazer. Eu tinha certeza que Deus ia fazer. Meu irmão, celebrar, dançar, depois que o mar se abriu, é fácil. O grande desafio é dançar com o faraó atrás. Miriam não pegou pandeiro quando o faraó vinha vindo, não. Miriam não começou a dançar. A gente fala assim: eu quero dançar como Miriam dançou. Quero não. Quero não. Dançar depois que o mar abriu. Aí, meu irmão, qualquer um faz isso. Ah, pastor, mas foi gratidão. Amém, glória a Deus. Gratidão, eu concordo. Mas fé era dançar lá antes do mar abrir. Então a fé, ela vai ser testada. E você precisa de perseverança. E aí ele fala algo interessante. Ele diz assim: para que depois, repita comigo, depois de haver feito a vontade de Deus, alcançar a promessa. Você consegue enxergar Josué e Caleb aqui? Sim ou não? Sim. Eles fizeram a vontade de Deus, mesmo assim não pegaram a promessa, né? Tiveram que esperar quantos anos? 40 anos. Eu sou fã deles. 40 anos esperando sem ter culpa. Sem ter culpa. Aí quando chega o tempo do cumprimento da promessa, querem dar outra terra para Caleb. Tá velho, vamos botar uma terra onde os inimigos sejam mais fáceis, né? Ele disse: epa,
Eu quero Cádiz. Eu quero a terra que eu vi com meus olhos. Mas tem gigante lá, eu sei. Mas sabe como é que eu vou tratar eles? Eles vão ser como o pão nos meus dentes. Porque hoje eu tenho tanta força quanto quando Moisés me enviou há 40 anos atrás. E eu vou tomar a minha herança. E vou destroçar esses gigantes. 80 anos, velhinho. 80 anos. Mas cheio de fé. A Bíblia diz que eles tinham um espírito diferente. Digo para você, precisa ter um espírito diferente. Diferente de quê? Dessa geração incrédula. Dessa geração que só acredita no que vê. Dessa geração que só acredita no que fala no noticiário. O país está em crise. Beleza, nós estamos em Cristo. Amém. Amém? Amém. Ah, porque está assim, está assado. Existe um cuidado de Deus sobre aqueles que confiam nele. Até no deserto, os outros estão tudo cavando poço, não dá nada. Está andando com Deus, está andando na justiça de Deus, vai cavar e vai brotar. Aí o invejoso vem e entulha, não tem problema não, você cava e dá água de novo. Porque o segredo não é o lugar, o segredo é Ele. Ele é o segredo. A fé nele é o segredo. A convicção de que Ele está cuidando é o segredo. A aliança com Ele é o segredo. Não é o lugar que eu vou, onde eu deixo de ir, não é. Eu tenho vivido ultimamente dias de milagres, e muitos milagres. E aí uma pessoa me perguntou, né, esses dias, falando assim: pastor, o senhor agora ficou sem salário, começando igreja, como é que o senhor vai fazer para pagar suas contas? Eu disse: eu nunca paguei minhas contas não. Quem sempre pagou foi Deus. E Ele continuou sentadinho no trono dele, no mesmo lugar. Eu nunca dependi do quanto eu ganhava, nem quando eu trabalhava. Eu sempre dependi da fidelidade. O segredo do meu sucesso e da minha provisão não é o quanto eu ganho, é a fidelidade que eu tenho ao meu Pai. Aleluia! Então, está tudo tranquilo. E fechamos o mês assim, pagamos as contas tudo em dia. E ainda sobrou dinheiro. Como foi? Não sei, milagre não explica, a gente vive. Amém? Amém. Mas a gente vai, faz o que Deus está mandando, porque nós acreditamos naquilo que está escrito e não no que os nossos olhos veem. Eu não fiquei uma noite sem dormir. Pelo contrário, aí que eu dormi. Que a Bíblia diz que Deus dá aos seus amados enquanto dorme. Amém. Amém? Amém. Então o cuidado de Deus sobre nós é reflexo de estarmos fazendo a vontade dele. E aí o texto diz que depois que a gente faz a vontade, depois, diga para você, mas é depois, viu? Enquanto não estiver fazendo a vontade, a promessa vai ficar bem longe. Depois de haver feito a vontade, depois, aí você alcança a promessa. Tem gente querendo alcançar a promessa e fala assim com Deus: Deus, se o Senhor me der isso, eu vou fazer isso. Ah, Deus, se o Senhor me der isso, o Senhor vai ver como eu vou ficar fiel. Deus, se o Senhor me der isso, o Senhor vai ver, Deus, eu nunca mais vou faltar um culto, Senhor. Meu Deus, eu vou ler a Bíblia todo dia, eu vou orar todo dia. Deus não está querendo isso não, irmão. Deus te conhece, Ele sabe que você está mentindo. Quer enganar Deus, Deus é menino? A Bíblia diz que primeiro você faz a vontade, depois você alcança a promessa. A gente que tem essa mania, né? Esse pastor amigo meu, que me abençoou muito no começo, pastor Esmeraldo, às vezes os pastores estavam com alguém com problema na igreja, e aí a pessoa estava assim, fraquinha na fé, estava assim, né, capengando, aí dizia assim: ô pastor, dá a oportunidade para ele pregar lá na igreja, para ver se Deus anima ele, né, ele pregando, fazendo as coisas. Ele disse: não, aqui a gente não prega para melhorar não, aqui a gente melhora para pregar. Então quando ele melhorar, aí beleza, ele vem falar: vai pregar o que se está ruim, está fraquinho? Não, é para eu me animar, para eu ver Deus movendo na unção. Não, meu irmão, primeiro Deus tem que fazer, depois você tem que testemunhar. E Ele faz primeiro a vontade de Deus, depois a promessa. Diga comigo: primeiro a vontade de Deus, Primeiro a vontade de Deus, depois a promessa. depois a promessa. Você sabia que quem mais atrasa a promessa somos nós? Ó, tem uma mensagem que eu preguei um tempo atrás, chamava Promessas Retidas.
eu peguei todos os pontos que a Bíblia mostra que faz com que nós venhamos reter a promessa. Coisas de Deus que já era para ter acontecido há 1 ano atrás na sua vida e não aconteceu porque você saiu da vontade de Deus. Coisas de Deus que já eram para ter acontecido há 2, 3 anos e não aconteceu porque você saiu da vontade de Deus. Vai acontecer, porque as promessas e os projetos de Deus não são invalidados, amém? Amém. Mas o segredo é o quê? Volta para a vontade de Deus. Amém. O que foi que você deixou de fazer, que Deus mandou você fazer? Onde foi que você deixou de ir, que Deus mandou você ir? Onde foi que você parou aquilo que Deus mandou você fazer? Então aqui diz que a perseverança nos leva a viver a vontade de Deus. Quando nós vivemos a vontade de Deus, nós alcançamos a promessa. Amém? Amém. Pois ainda em bem pouco tempo, aquele que há de vir, virá e não tardará. Há um ditado no mundo que diz assim: Deus tarda, mas não falha. Mentira, ele chega na hora certa. Só que a hora de Deus é sempre a nossa. A maioria das vezes a gente caminha no Cronos e Deus se move no Kairos. Cronos é o tempo cronometrado por minutos, segundos. Kairos é o tempo perfeito de Deus. E a única condição para você estar no Kairos, sabe qual é? Quer ajustar seu relógio pelo de Deus, Kairos? Esteja fazendo a vontade de Deus. Ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. O lugar mais seguro da terra, sabe onde é? No centro da vontade de Deus. O lugar da prosperidade, sabe onde é? No centro da vontade de Deus. O lugar da salvação da família, sabe onde é? No centro da vontade de Deus. O lugar da restauração do casamento, sabe onde é? No centro da vontade de Deus. O lugar do emprego perfeito, sabe onde é? No centro da vontade de Deus. Quando você está no centro da vontade de Deus, a palavra diz que Deus faz com que até os seus inimigos tenham paz com você. Deus faz com que toda maldição que intentam contra você seja convertida em bênção. O centro da vontade de Deus é o melhor lugar. E quando você está lá, não tem promessa tardia. Vem o tempo certo. E aí diz: o justo viverá da fé. O justo viverá de quê? Da fé. Esse versículo aqui é bem interessante, porque tem muita gente que diz assim: agora eu vou viver pela fé. Não, desde que você se converteu, o desafio é viver pela fé. A ideia que nós temos de quem vive pela fé é quem deixa tudo e vai sair por aí pregando. Não, todo mundo na igreja tem que viver pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aí ele diz assim: e se ele recuar? Se ele? Meu irmão, não recue não. Jamais. Não recue não. Porque a Bíblia diz que se recuar, Deus não tem prazer em quem recua. O prazer de Deus é quem persevera. O apóstolo Francisco Nicolau, ele diz que andar com Deus é como dirigir uma carreta sem freio, ladeira acima. A única opção é o quê? Acelerar. Frear? É ali que tu não sabe dirigir mesmo. A única opção é o quê? Acelerado. Acelerar, irmão. Ladeira acima. A única opção é o quê? Acelerar. Se tirar o pé do acelerador, Ela vai. ela volta e o estrago é. É grande. Quantas pessoas você conhece que passaram por isso? Que Deus falou vai e elas recuaram. Que Deus falou faz e elas recuaram. Se Deus falar vai, meu irmão, vai. Se Deus falar faz, faz. Se Deus falar eu estou contigo, não tenha medo de nada não. Creio assim. Vai em frente. Por quê? Porque Ele é contigo. Amém. Com Deus não existe plano B. Amém. Ou você crê ou você crê. Não vou andar aqui, ó Deus. Né? Meu pãozinho no bolso. Que se não vier a provisão, eu tenho um pão aqui. Eu me lembro quando eu saí da empresa, né? A última empresa que eu trabalhei, né? Eu fiquei 8 anos trabalhando na empresa, ganhava um salário maravilhoso. E Deus me mandou se lançar e viver pela fé. Nessa fé do ministério, né? Viver nessa loucura do evangelho. Aí eu me lembro que eu peguei o dinheiro da rescisão, eu peguei um valor bom. Eu disse assim, já sei, vou comprar um pão. Né?
Meu bezerrinho de ouro, vou fazer meu bezerrinho de ouro. Vou comprar um ponto lá na praça, vou colocar uma barraca de importados. Se o ministério não der, eu tenho uma profissão ali, né? A gente gosta dessas coisas, não gosta? Tem um plano B? Chegou uma hora que eu estava tirando dinheiro do... Chegou uma hora que eu estava tirando dinheiro do ministério e colocando aonde? Na barraca. Aí um dia eu estava orando e se Deus não está dando para fazer nada. Aí eu disse assim, claro, você não confia em mim? Se eu confio nada. Se você confiar, você já tinha dado um fim naquela barraca lá. Aí eu cheguei lá, o menino que trabalhava comigo e falei, a barraca é tua a partir de hoje, pode ficar para tudo. Aí ele falou, mas você não vai nem vender o ponto, que eu quero mesmo com aquele bezerro de ouro, deixa aquele trem lá. Eu vou descansar em Deus. Desse dia em diante, meu irmão, nunca me faltou nada. Ô, aleluia! Mas quer ter plano B. Olha, eu vou deixar isso aqui, porque se não der, aí eu vou aqui, ó, pego a reserva, né? Não, irmão, diga ao seu irmão assim, sai da reserva. Sai da reserva. Encha o tanque do Espírito Santo. Amém? Para a gente terminar, a gente quer terminar no horário. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16. 2 Coríntios 4, 16, eu vou ler para a gente terminar no horário. Por isso, não desfalecemos. Por isso o quê? Aí ele fala, ainda que o nosso homem exterior esteja consumido, o interior, contudo, se renova dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, toda tribulação tem esses dois caráteres. Ela é leve. Não, pastor, está pesada. É porque você está carregando o fardo sozinho. Lança em Jesus. Amém? E é momentânea. Não é não, pastor, já tem uns 6 meses, vai fazer 1 ano. Pois é, o tempo dura de acordo com a resposta que você dá à fé. Momentânea tribulação produz para nós cada vez mais abundante um eterno peso de glória. Ou seja, mesmo em meio à tribulação, a glória de Deus vai nos guardar. Amém. Amém? Amém. E Hebreus 10, 23, para a gente fechar, que diz assim: retenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que fez a promessa. Preste bem atenção. Fiel. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Sabe o que está dizendo aqui? Que eu tenho que confessar a palavra, mas além de confessar a palavra, está dizendo que eu tenho que animar meus irmãos. Amém? Diz para o seu irmão, se anima, meu irmão. Você está do lado certo. Diga assim, é só vitória. Deus está no controle. Quantos creem nisso? Fique de pé para nós orarmos nessa noite, em nome de Jesus. Você pode dar um aplauso à palavra de Deus? Aleluia. Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra nessa noite. Essa é a palavra da fé que pregamos, que cremos. A palavra que diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O Senhor não muda. Eu quero orar agora por cada pessoa que está aqui nessa noite. Quero orar por aqueles que vão ouvir essa mensagem pela internet. Quero te pedir, Pai, que os teus anjos agora sejam liberados, os mensageiros cumpridores da tua palavra, segundo o que está escrito no Salmo 103, versículo 20. Que eles cumprem a ordem da tua palavra e tudo agora que está fora do lugar na vida dessa pessoa, nós chamamos a existência. A libertação da família, a restauração do casamento, a prosperidade se estabeleça, a fidelidade se estabeleça. Em nome de Jesus agora nós rejeitamos toda visão contrária à tua palavra, nós rejeitamos toda voz contrária à tua palavra, a voz que foi dita que não daria certo, que não chegaria ao fim, nós cancelamos agora em nome de Jesus. Meu Deus, aquilo que os nossos olhos viram, que nos desanimaram, nós te pedimos agora que a tua mão poderosa arranque pela raiz toda a incredulidade dos nossos corações. Nós abraçamos a palavra da fé nessa noite, nós abraçamos a palavra da fé nesse momento, e aonde a morte, nós profetizamos vida agora.
Aonde há escassez, nós chamamos a abundância nessa hora. Aonde existe enfermidade, nós chamamos saúde nessa hora. Meu Deus, nós cremos no poder do Evangelho. A tua palavra diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e nós cremos na tua palavra. Por isso nós confessamos: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos confessar isso? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa é a palavra que nós cremos sobre a nossa família, Pai. Nós não aceitamos nenhum outro destino para a nossa casa. Nós não aceitamos nenhum outro destino para a nossa família. O destino que nós cremos para a nossa casa é aquilo que está estabelecido, que a nossa morada será um lar de paz. Meu Deus, que não haverá mal do inferno que vai atribular a nossa família. Por isso, todos os espíritos que vêm para contrariar, para se opor, batam em retirada nessa hora, na autoridade do nome de Jesus. Nós liberamos agora a palavra de ordem e declaramos que o sangue de Jesus está sobre nossas casas, e nossos filhos, nossos familiares são do Senhor, por direito de redenção e por direito de criação, e que o diabo não é dono de ninguém e que ele não possui nada. Por isso nós agora rompemos toda ação maligna no meio da nossa casa, no meio da nossa família, para a glória do nome de Jesus, e profetizamos que vamos ter um ano de conquista no nosso território. A nossa casa será alcançada pelo poder do Evangelho, e que o nome de Jesus será glorificado em nossas vidas. Você que crê, dê um aplauso poderoso de Jesus. Aleluia!